Hey, fotógrafo! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é um vídeo super especial. Afinal de contas, o meu primeiro post lá no perfil do Além do Clique foi feito no dia de hoje, no dia 7 de abril de 2020. Quando o mundo estava vivendo um caos, eu resolvi me reinventar e criar aquele perfil do zero para ajudar você, fotógrafo, a viver de fotografia como eu já vivia há 4 anos. Então hoje é um dia muito especial para mim, porque faz 4 anos que o Além do Clique existe e depois que eu criei ele, a minha vida mudou muito. Eu nunca imaginei que mudar a vida de outras pessoas que me motivaria a ir cada vez mais longe e buscar cada vez mais ajudar outros fotógrafos. Então, o nosso vídeo de hoje, eu separei 10 coisas que eu aprendi nesses 4 anos como mentora de fotógrafos e eu vou compartilhar com vocês, porque serve tanto para quem é fotógrafo só, como para quem quer um dia aí ensinar outros fotógrafos, montar uma escola de fotografia, não importa. São aprendizados que eu vou levar para sempre comigo e muitos dos meus alunos fotógrafos me ajudaram a enxergar alguma dessas coisas. Então, para mim é muito importante ter esse aprendizado durante esses 4 anos. Então, vamos lá. Começando pelas 10 coisas que eu aprendi nesses 4 anos de Além do Clique. A primeira coisa é que não importa o que os outros falem sobre o que você está fazendo, não importa o que eles pensam, o que importa realmente é o que você acredita, o que você quer. Você não pode depender da sua motivação vir de outras pessoas. É legal ter o apoio de um marido, de um pai, de uma mãe? É muito legal, é muito importante. Porém, não é a motivação deles que vai te fazer continuar. O que vai te fazer continuar é ter clareza de onde você quer chegar, o que você quer para a sua vida. Até porque a vida de fotógrafo, ela leva um tempo para realmente começar a ter uma estabilidade. Não é do dia para a noite. Então, às vezes, a motivação, quando você fala para a pessoa que vai ser fotógrafo e tudo mais, a pessoa pode se motivar e aí passa um tempo, ela vai ver que ainda não está tendo os resultados, e aí a motivação dos outros não vai existir, ela vai comentar, falar, já faz 3 meses que eu sou fotógrafa e não tenho cliente todo mês, ou ainda não consigo viver de fotografia. E aí a outra pessoa, achando que está fazendo um bem, vai falar, por que você não procura um emprego? Volta para o CLT, é uma coisa fixa, pelo menos você vai estar estável, todo mês entra dinheiro. E sim, realmente é uma coisa estável. Então é por isso que você precisa ter clareza do que você quer, porque é um caminho muito árduo. É uma coisa que você precisa continuar ali, dia após dia, independente do que os outros falem, tá? Eu vou trazer um exemplo para vocês do que aconteceu comigo. Meu pai sempre foi empreendedor, ele tinha empresa há mais de 40 anos. E quando eu decidi ser fotógrafa, ele foi o primeiro que me apoiou. Falou: não, você vai largar o seu emprego. Porque eu falei que eu já não estava mais feliz e tudo mais. Aí ele falou: não, então você vai largar seu emprego, não sei o quê, porque eu te ajudo, não sei o que lá, nessa parte, até você se estabilizar. Beleza. Aí larguei o emprego. Depois, passou 3 meses, ele começou a me mandar currículo, né? Tipo assim, ó, essa empresa aqui está contratando, manda um currículo. Essa outra empresa está contratando, manda um currículo. Então, ou seja, não é tão simples. Mesmo ele já tendo ali 40 anos de empresa, ele deixou a emoção falar mais alto e acabou me incentivando a pedir as contas do trabalho sem poder pedir as contas do trabalho, entende? Então, foi ali um momento muito complicado da minha vida, né? Que eu precisei fazer outras coisas, eu fui fazer unha, eu fui passear com o cachorro, para conseguir conciliar a fotografia junto com um dinheirinho extra que entrava dessas coisas, para conseguir ali me organizar e pagar as contas básicas do básico. Eu não tinha MEI, não pagava o Adobe, eu editava tudo num programa gratuito chamado Polar R, sabe? Então, assim, foi um começo muito complicado e justamente por isso que eu resolvi ensinar vocês, para vocês não passarem por esse mesmo problema que eu passei, que foi não ter dinheiro realmente no começo da fotografia.
E aqui a gente já puxa para o nosso segundo item da nossa listinha aqui de 10 coisas que eu aprendi nesses 4 anos de Além do Clique, né? Que é, você não pode esperar ter tudo pronto para começar. Você não pode esperar ter a foto perfeita para começar. Você precisa começar com o que você tem, com o que você sabe, e aí você vai melhorando e se aprimorando no caminho. Por quê? O dia perfeito, a hora perfeita, ela não existe. Esse dia nunca vai chegar. Então, você precisa ir fazendo para ir melhorando a cada dia, a cada ensaio que você faz, a cada post que eu fazia. Se você descer lá para o final do meu perfil, né, lá para os primeiros posts, você vai ver que ele passou por uma jornada de coisas, de vários designs diferentes, de coisas que eu ia testando, tipo de conteúdo que eu ia testando. Não que hoje eu saiba tudo, não é isso que eu quero dizer. Mas é uma coisa que, assim, eu estava sempre em constante evolução, sempre buscando melhorar, aprendendo com os meus alunos, entendendo o que os meus alunos queriam, o que os fotógrafos, em geral, tinham dificuldade, e isso foi me fazendo melhorar. A mesma coisa quando eu comecei na fotografia. Eu pegava minha câmera para treinar todo dia. Ah, Thaís, mas você fotografava o quê? Eu sentava de frente para a janela de casa, na época eu morava no primeiro andar, então eu tinha logo de frente, assim, um jardim que dava para ver lá embaixo. Então eu pegava a câmera, a lente do kit, ia testando o zoom, mexia no ISO, mexia no diafragma, mexia na velocidade, para ir vendo o que cada coisa acontecia. Aí eu pegava, colocava alguma coisa em cima da mesa e fotografava essa coisa, sabe? Eu nunca fiquei parada. Tanto que quando eu fui fazer o meu primeiro ensaio de portfólio, de ensaio de gestante, as minhas fotos já ficaram lindas. Por quê? Porque eu já sabia, eu já dominava o meu equipamento. Eu não tinha feito ensaio de gestante ainda, eu tinha feito outros ensaios, parceria com loja de roupa, com loja de sapato. Às vezes as crianças estavam brincando no parquinho do prédio, eu descia, fotografava as crianças. Fui para um parque uma vez com a filha de uma amiga minha e fotografava ela brincando com as crianças. Então, assim, eu nunca deixei de fotografar, né? Então, nesse começo, principalmente quando a gente está aprendendo, a gente precisa se colocar em movimento para não ficar travado esperando a hora certa e essa hora certa nunca vai chegar. Então, daqui, ó, dessas 2 dicas, a primeira coisa que eu te falo, não dependa dos outros. Segunda coisa, começa agora com o que você tem. Se você só tem o celular, vai treinar com o seu celular, vai melhorar suas fotos. Eu vou colocar aqui, ó, as fotos que eu tirei com o meu iPhone antes de ter uma câmera. Era um iPhone 5S. E eu ficava agachadinha, essas florzinhas, elas eram minúsculas. Eu ficava agachada, tentando focar na foto para entender como realmente as coisas funcionavam. E foi aí que a fotografia entrou na minha vida, em 2015 para 2016, tá? Então, não tenha medo de começar com o que você tem hoje. A próxima lição que eu aprendi foi que, assim, vão ter dias que a gente vai querer jogar tudo pro alto e desistir, porque o resultado não tá vindo, porque parece que as coisas não andam, porque a gente está estagnado, porque não sai do lugar, os seguidores não aumentam, os clientes não aumentam, o dinheiro não entra, e bate aquele desespero mesmo de eu tô fazendo a coisa certa? Acho que eu vou desistir de tudo e vou, sei lá, virar CLT de novo. Você vai ter esses dias. E aqui eu te falo, não faça isso, tá? Dá um tempo, tira um dia de folga, não faz nada, fica lá assistindo Netflix esse dia e depois no dia seguinte você volta com a cabeça mais tranquila para você tentar buscar estratégias melhores, tá? Porque quando a gente desiste, a gente está literalmente abrindo mão do que a gente quer. E assim, todas as pessoas de sucesso que a gente admira, que a gente conhece, que a gente vê por aí, elas só têm sucesso porque elas nunca desistiram. Elas nunca jogaram para cima e falaram: chega, desisto disso tudo. Não, você não pode desistir, porque se você desistir, aí sim você está indo para o fracasso. O sucesso e o fracasso, eles são parte da mesma coisa. O que muda entre o sucesso e o fracasso são os graus que você está nele. Então, uma pessoa muito sucedida está aqui. E uma pessoa fracassada está aqui. Para ela sair do fracasso, ela só precisa começar a agir, sabe? E aí ela vai subindo
nessa escala. E não precisa estar aqui 100% no sucesso. Não, você estando ali um pouco mais para cima da metade dessa régua, já está ótimo, sabe? As pessoas muito bem-sucedidas são exceções. A gente não é uma exceção, a gente geralmente é a regra, tá? Então, não desista e tira, né? O dia que você não estiver legal, estiver tudo parecendo que está dando errado, desliga o computador, desliga tudo, vai, tira o dia de folga, às vezes tira o final de semana de folga, respira, analisa de fora, olha o que está acontecendo, e aí você vai ter clareza e novas ideias para continuar aí firme e forte na sua jornada na fotografia. E nisso, a gente puxa para nossa quarto aprendizado, que foi que eu me descobri muito nessa jornada, muito. Hoje em dia, eu falo que o ensinar está muito mais alto em mim do que a própria fotografia. Eu ainda sou fotógrafa, eu sei fotografar, eu manjo do Paranauê todo, só que o ensinar hoje brilha muito mais os meus olhos. Eu tenho muito mais vontade de fazer, de ensinar, de transformar a vida dos outros fotógrafos. E isso só foi possível porque eu me descobri na jornada. Na hora que eu tive uma dificuldade ali, que foi a pandemia, eu me reinventei e criei o Além do Clique para compartilhar as coisas com os fotógrafos, sem pensar em lucro. Eu não estava pensando em vender curso, não estava pensando em dar mentoria, não. Ali eu estava pensando simplesmente em compartilhar as coisas, porque uma galera perdeu o emprego. Inclusive, a minha primeira mentorada, a mentoria dela foi uma mentoria teste que eu fiz para ver se o que eu sabia realmente funcionava para outras pessoas. E eu fiz com ela ali 7 dias de acompanhamento. A menina hoje, ela explodiu, sabe? Lá na cidade dela. Isso que é uma cidadezinha do interior, lá em Brasópolis. Eu nunca nem tinha ouvido falar, sabe? Uma cidadezinha do interior de Minas. E hoje ela é a maior fotógrafa da cidade dela. Então, assim, para mim, não tem dinheiro no mundo que pague isso, de ver ela vivendo da fotografia, de ver ela comprando carro, abrindo estúdio, tendo cliente, faturando 10, 15 mil reais por mês, sabe, com a fotografia dela. Então, isso para mim foi uma coisa muito importante que eu precisei descobrir no caminho. Então, o processo ele conta muito. Então, durante a fotografia, você vai experimentar coisas que talvez você descubra que você gosta, que você nem sabia, que você nem imaginava, sabe? Às vezes você vai falar, ah, não, nunca vou fotografar comida. Aí você vai fazer um teste, vai fotografar uma comida, vai fazer alguma coisa, e você descobre que você amou essa área. E não tem problema mudar. A gente não é uma árvore para estar presa no mesmo lugar, sabe? Então você pode mudar, você pode experimentar coisas novas. A vida, ela é uma só. Então, permita aprender durante o processo e não tenha medo de mudar. O quinto aprendizado que eu tive foi um aprendizado um pouco doloroso, tá? Porque assim, o empreender, né, independente se na fotografia ou no Além do Clique, ele é solitário. A maioria do tempo você vai estar sozinha, você vai fazer tudo sozinha, você vai ser a pessoa que vai atender o cliente, que vai fotografar, que vai editar as fotos, que vai fazer os álbuns, que vai fazer a divulgação na internet. É você que vai fazer. Então, assim, é muito solitário e isso é uma coisa que você precisa ter a mente um pouco fortalecida. Porque, como a gente falou lá no nosso primeiro item, né? Não depender do apoio externo, você precisa ter aí a sua motivação em dia para você continuar no foco, sabe? Por mais que pareça que as pequenas coisas não fazem sentido fazer, para que eu vou atualizar o site? Para que eu vou fazer post no blog? Para que eu vou fazer conteúdo no Instagram? Você precisa manter o foco de que cada coisinha que você precisa fazer vai te levar para mais perto do seu objetivo, do seu sonho. Pode ser viver de fotografia, pode ser ter mais tempo para criar as crianças, sabe? Acompanhar o crescimento delas, pode ser ter liberdade geográfica para você poder viajar fotografando e fazer um monte de coisa diferente. Então, você precisa ter muito claro o seu objetivo para não sair do foco, mesmo nos dias que você estiver sobrecarregada, fazendo tudo sozinha, tá?
pensa aí que é por um tempo, é por um período. Depois, quando as coisas começam a melhorar e começam a andar, você começa a terceirizar algumas coisas. Você começa a contratar alguém para atender os clientes, você pode contratar uma equipe para fazer divulgação, mas é importante que você saiba fazer, porque senão você não consegue nem mandar na pessoa, sabe? Você não consegue nem falar o que você quer. Como que você vai explicar que você quer o post no seu perfil assim, assim, assado, se você não sabe, se você nunca fez? Então, essa parte, essa lição, ela é um pouco triste, é um pouco pesada, mas ela é fundamental para o seu crescimento pessoal. A hora que você entende que tudo depende de você, as coisas mudam e você começa a realmente arregaçar as mangas, ir lá e fazer o que precisa ser feito. E isso já puxa a nossa sexta lição, que é para você comemorar as pequenas conquistas. Teve uma época, na época que eu estava gravando o curso do Além do Clique, que toda vez que eu terminava de gravar uma aula, eu aparecia com um balde de pipoca e eu falava: mais uma etapa concluída, comemorando aqui as pequenas conquistas. Por quê? Seja um vídeo que você fez, seja um ensaio que você fez, um post que você fez, às vezes você se propôs ali durante a semana a fazer tantas coisas, e aí você faz as coisas e você não se permite aproveitar e comemorar que você fez. Afinal de contas, é o processo. Lembra lá que eu falei que no processo você vai descobrindo coisas? Então você precisa fazer o processo ser gostoso, o processo ser algo confortável, porque é com ele que a gente convive, né? Se você parar para pensar, não existe muito o dia, o chegar lá, porque a gente sempre está buscando melhorar, a gente sempre está buscando uma nova meta, né? Às vezes você quer melhorar a fotografia, aí você melhorou, você percebe que você precisa melhorar outra coisa. E a gente está sempre assim, nesse constante movimento, nesse constante aprendizado. Então, se você não comemora essas pequenas conquistas do dia a dia, você vai se frustrar, porque você vai trabalhar, 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 e não vai parecer que sai do lugar. Então, depois que você fez alguma coisa legal, que você fez alguma coisa grande que você estava querendo, sabe? Às vezes, sei lá, precisa montar o site, aí você não montou o site ainda. Então, depois que você pegar e ficar um dia inteiro montando o site, faz uma pipoca, bota um filme, assiste, sabe? Não é nada elaborado, sair, fazer viagem para comemorar. Não, você pode fazer isso, mas a ideia é que você tenha ali pequenos momentos de prazer durante essa caminhada. A sétima lição que eu aprendi foi não ter medo de começar novas coisas. Então, por exemplo, né, eu já falei aqui que o Além do Clique, ele nasceu na época da pandemia. Eu precisei me reinventar, porque quando chegou a pandemia, eu me desesperei, eu tinha ido viajar, eu tinha ido para o Uruguai, e aí quando eu voltei de viagem, foi o dia que o Covid chegou no Brasil. Foi dia 28 de fevereiro de 2020. E eu tinha contratos em aberto de acompanhamento de bebê. Acho que, se não me engano, eu tinha 3, 4 contratos, sabe? E aí eu não podia ir fazer ensaio, porque foi justamente aquela época lá que deu o lockdown e tudo mais, que ninguém saía de casa. Foi em março. E aí me bateu um desespero. O que que eu ia fazer? Eu não podia ir fazer ensaio, eu tinha contrato, eu tinha coisas para cumprir, e agora? Né? Então, o começo ali, os primeiros 6 meses do Além do Clique, enquanto eu fazia conteúdo, eu divulgava para as minhas clientes álbuns. Então, foi o que eu fiz para me manter no primeiro ano da pandemia, foi vender álbum. Então, ali eu fazia álbum de casamento dela, que não fui eu que fiz as fotos, álbum de viagem de lua de mel, álbum de gestante, que ela tinha feito ensaio e não fechou álbum, sabe, com outra fotógrafa, e eu fazia o acompanhamento do bebê. Então, assim, eu fui me reinventando e fazendo o que eu precisava fazer, sem ter medo de fazer, sem ter medo de testar essas coisas novas. E se eu não tivesse testado, eu teria quebrado, porque a pandemia veio, foi aí 2 anos que eu não podia sair de casa, que a gente não podia fazer as coisas, e aí? Eu não ia ser mais fotógrafa. Então, quando veio a pandemia, eu precisei me reinventar e não tive medo de fazer coisas novas.
Você também não pode ter medo de fazer coisas novas. Não precisa ser nada elaborado desse jeito, mas não tenha medo de fazer um álbum, de sentar um dia e diagramar ele, sabe? Testar. Às vezes você não sabe mexer no Photoshop, mas você tem o Photoshop aí. Vai mexendo, vai olhando, vê tutorial na internet, sabe? Não tenha medo de testar, porque só assim a gente vai evoluindo e vai realmente crescendo. Eu já me perdi nos números aqui das nossas lições, mas a próxima lição que eu aprendi foi me permitir viver o momento, tá? Quando alguma coisa sai errado, não dá certo, às vezes uma estratégia que você tentou fazer não deu certo, você não vendeu nada, se permita sentir o momento. Chora, deita, você precisa viver o momento, sabe? Então se permita viver esse momento, chora lá, respira, pensa, sabe? Sofre ali naquele momento. Depois você vai, lava o rosto e vai analisar o que aconteceu de errado. Essa lição eu aprendi na prática, né? Sentindo aí uma estratégia que eu fiz uma vez no Além do Clique. Na hora que eu abri as vendas, eu não vendi nenhum curso. Aquilo ali, eu já tinha 60 alunos. Foi no meu primeiro ano do Além do Clique. Na hora que aconteceu aquilo, eu comecei a me sentir uma fraude. Eu não sou boa. Eu sou uma farsa. Sabe? O que eu estou fazendo? Eu comecei a questionar quem eu era. E aí, eu poderia muito bem ter jogado tudo pro alto ali. Mas não. Eu fui, mandei mensagem no grupo dos meus alunos. Lembro que eu mandei um áudio para eles, né, praticamente chorando, contando o que tinha acontecido, né? Porque nessa época a gente era muito próximo ali no grupo do WhatsApp. E aí eu contei, e aí os meus alunos me mostraram onde eu tinha errado, sabe? Eles me mostraram que a estratégia que eu fiz foi uma estratégia muito distante. E eu não sou esse tipo de pessoa distante, sabe? As pessoas que me conhecem, os alunos que me conhecem, que conversam comigo, quem me segue, que manda mensagem no direct, sabe que eu não sou essa pessoa distante. Então, eu gosto de ajudar, eu gosto de entender a dificuldade. Por isso também que eu falo em todos os vídeos, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma dificuldade, para mandar aqui embaixo nos comentários. Porque assim eu posso te ajudar realmente. Se você guarda a dúvida para você, eu não tenho como te ajudar, eu não tenho como te responder se eu não sei qual é a sua dúvida. Então, não tenha medo de colocar a sua dúvida. Se você não quer se expor e colocar aqui embaixo, lá dentro do Além do Clique, toda segunda-feira eu abro caixinha de mensagem para você me mandar no privado. Então, ninguém fica sabendo que é você que está mandando aquela dúvida. E eu respondo as dúvidas de todo mundo, tá? Então, não tenha medo de colocar suas dúvidas, de colocar a sua dificuldade. Foi o que eu fiz com os meus alunos. Eu mostrei a minha dificuldade e eles me deram essa clareza, sabe? Eles falaram, mas não é você que está fazendo essa estratégia. Essa não é a Thaís que a gente conhece. A Thaís que a gente conhece é a Thaís que abraça, é a Thaís que está junto, que está ali, que você pode mandar mensagem que ela vai te responder. Então, foi aí o meu erro. Aí eu percebi que eu não podia fazer aquela estratégia de simplesmente fazer anúncio para a pessoa entrar numa lista e assistir uma aula. Para mim não funciona. Para mim funciona muito mais conversar com um a um, entender a dificuldade e assim mostrar qual a solução melhor para essa pessoa, para essa dúvida, tá? Então, não tenha medo de passar por essa fase, só não joga tudo pro alto. Olha e analisa onde você errou para você não repetir o mesmo erro, tá? Porque se eu não tivesse analisado, se eu não tivesse compartilhado com os meus alunos o que tinha acontecido, eu não saberia e poderia cair no mesmo erro de novo, tá? Então, sempre, sempre, sempre analisa, sofre primeiro, vive ali aquele momento, você precisa viver ele, e depois, com a cabeça mais tranquila, você entra a fundo e vai olhar aonde você errou. Essa lição já dá gatilho para a próxima lição, que foi uma coisa que mudou realmente a minha vida, sabe? Nem sempre a gente tem os feedbacks que a gente quer, né? Então, quando alguém te manda um feedback positivo, que gostou do seu ensaio, que gostou do seu post, que você fez alguma coisa por ela e ela gostou, tira um print disso e faz uma pastinha no seu computador de mensagens positivas.
Porque às vezes você vai estar fazendo coisa e aí você não está recebendo nenhum tipo de feedback, sabe? Ou às vezes alguma coisa aconteceu errado, alguém fez uma crítica, tá tudo bem, é normal, a gente não agrada a todo mundo. Só que o que acontece? A gente tem a tendência de se apegar no comentário ruim, no feedback ruim. Então, quando acontece um feedback ruim, a gente se frustra. Parece que a gente não sabe o que está fazendo, que como se aquele comentário ruim fosse realmente o que todo mundo acha. Mas não é. Ele é o que uma pessoa achou. Então, quando isso acontece, você ter ali um baú de mensagens positivas, né, de comentários positivos, feedbacks positivos, você para o que você está pensando, vai lá naquele baú de mensagens, né, lá na pastinha no seu computador e começa a ler essas mensagens. Começa a ler coisas que as pessoas escreveram e assim você vai começar a realmente falar, não, essa pessoa que eu não agradei, mas olha quantas eu já agradei. Olha o tanto de mensagem positiva que eu já tive, sabe? Então, pensa nisso. Essa caixinha que você tem guardada de mensagens positivas pode te segurar realmente de não desistir da sua fotografia, de não desistir dos seus sonhos, tá? Então, tenha uma caixinha de mensagem positiva com todos os feedbacks positivos que você recebe. E por fim, nossa última lição, né? Que é a lição que eu aprendi dos 2 últimos anos para cá, faça terapia, tá? A parte do empreender, ela é uma coisa que sobrecarrega demais a gente. A nossa empresa depende da gente. Se a nossa vida pessoal tá bagunçada, se acontece um término de relacionamento, o falecimento de alguém, alguma coisa de errado acontece, você vai ficar abalada. Então, você precisa sim estar na terapia. Você precisa buscar uma ajuda, tá? Para você passar por essa etapa sem perder aí as estribeiras da sua empresa. Inclusive, isso foi um aprendizado duplo para mim, porque foi uma sequência. Em 2020, eu terminei o meu noivado de 5 anos, simplesmente com apartamento comprado, com tudo comprado, simplesmente eu terminei o meu noivado porque eu não estava mais feliz. Então não fazia mais sentido eu continuar. E isso abalou a minha empresa. Depois, em 2023, praticamente um ano depois do término do relacionamento, quando as coisas estavam começando a voltar ao normal, que eu estava voltando com a cabeça para o lugar, o meu pai faleceu. Então, assim, até hoje, ainda vai fazer um ano que ele faleceu, as coisas não voltaram ao normal. Principalmente lá no Instagram com a produção de conteúdo. Porque o conteúdo, ele é uma coisa que precisa muito da minha cabeça funcionando. Então, se a minha cabeça não está funcionando, como que eu vou criar? Como que eu vou estar ali 100%? Não vou. Então, por isso que a terapia ela é muito importante para você conseguir dar conta dessa jornada, tá? Então, não tenha medo de fazer terapia, não tenha vergonha de fazer terapia, vai fazer uma terapia online, por mais que seja, sabe? É legal você ter ali pelo menos uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, é importante, porque a nossa vida depende de você estar bem, né? A nossa fotografia, a nossa empresa é você que vai lá no cliente fotografar, é você que vai editar as fotos, você que vai fazer o atendimento. Então você precisa estar bem, entendendo o que você está passando no momento para tentar conciliar as coisas de uma melhor forma, permitindo você viver o que você está vivendo na vida pessoal, né? O problema, digamos assim, sem deixar a peteca cair na empresa. Então, é super importante você fazer terapia. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que com as minhas lições, né, com o que eu aprendi aí nesses 4 anos de Além do Clique e lá desde 2016 na fotografia, que essas lições elas te ajudem a cortar caminho, sabe? Você não precisar passar pelo que eu passei de forma sozinha, de forma solitária, porque pelo menos você tem com quem contar. Você pode me mandar uma mensagem se você estiver passando por alguma dificuldade, a gente vai conversar, eu vou te ajudar,
sabe? Então, pelo menos comigo, essa parte de estar sozinha, você não está sozinha. Você pode sim contar comigo e contar com a minha ajuda sempre que precisar. É só me mandar uma mensagem lá no direct que eu vou te responder. Às vezes não na hora, né? Porque é muita gente, mas eu vou te responder, tá? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já sabe, né? Dá o seu like aqui para mim, porque assim o vídeo vai para mais fotógrafos e o mercado da fotografia cresce como um todo. Se inscreve aqui no canal, porque toda semana sai um vídeo sobre fotografia para te ajudar a ir cada vez mais longe. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.